Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, mês de outubro estamos falando dos contos de fadas, né? Então hoje vamos falar novamente desse livro, Psicanálise dos Contos de Fadas, do Bruno Bettelheim, que quem quiser comprar como um investimento, gente, não é obrigado, é um investimento, é bom o contador ter esse livro, né? Principalmente quem vai contar infantil. Bom, eu trouxe, a semana passada, na página 15, eu li um pedacinho onde ele dizia que a criança precisa saber que nem tudo é mar de rosas, né? Então, e hoje eu trouxe um pedacinho que é muito bacana também, aqui na página 20, ele diz o seguinte: o prazer que experimentamos quando nos permitimos ser sensível a um conto de fadas. Vou parar aqui um pouquinho. O que é isso que ele quer dizer? O prazer que experimentamos quando nos permitimos. Então, assim, às vezes você ouve, mas não ouve. Né? Às vezes você está ouvindo alguém contar uma história, mas você está completamente disperso, né? Então, quando existe esse prazer, né? Você está presente para ouvir. Então, isso acontece com a criança, com o adulto. Aí ele vai lá, ó. O encantamento que sentimos não vem do significado psicológico de um conto, embora isso contribua para tal, mas na sua qualidade literária. O próprio conto é uma obra de arte. Então, o que ele diz? Que um conto de fada, ele é uma obra de arte, porque ele é super elaborado. Ele mexe com as nossas entranhas mesmo, né? Com o nosso dia a dia, com o que a gente vive. Então, é por isso que a gente se identifica. E por isso que vai, né, acontecendo essa, eu posso chamar, entre aspas, de cura, né? Com o adulto, com a criança e assim por diante. Então, falando o texto como obra de arte, né, eu fiquei aqui pensando, isso é verdade, um texto tão bem escrito, ele toca em você, ele muda você, né, falando nas obras também, eu adoro a Pietà de Michelangelo, né, e quando eu vejo aquela obra, aquela escultura maravilhosa, aquilo me transforma, e você pergunta para mim, Cleusa, você entende? Você sabe? Não. Eu não entendo nada, pela beleza que me toca, né? Então, a forma que foi elaborado, né? Eu também gosto muito de Monet, o Jardim de Monet, né? Então, quando você olha aquele jardim e, de repente, poderia ser outro, mas ali, naquele momento, você tem alguma coisa que toca. Então, eu sinto que esse escultor, que esse pintor, que esse escritor, ele traz para esse texto essa verdade tão bem feita, né? Que aqui o Bruno chama de obra de arte, né? Então, esse mês de outubro, nós estamos falando, né, dos contos de fadas, e nós vamos trazer, a semana que vem, dia 28, né, que é a última quarta-feira de outubro, 10 contadores do Poder do Conto, contando a Branca de Neve, né? Pra gente ver tanta coisa que tem nesse conto, se a gente for analisar. Semana passada eu até falei um pouquinho, né? Se a gente for sentar e analisar mesmo o conto, eu peço assim para os contadores, não leiam um conto e já vai contando, analise o que ele tem ali, né? Porque quando você analisa e você entende, você vai contar ele com mais profundidade, trazer mesmo essa sua contação como uma obra de arte, né? Eu tenho uma fala minha que diz o seguinte, deixa eu lembrar aqui, eu tenho uma fala que diz o seguinte: bendito é o contador de histórias que transforma palavras em remédio, né? Porque quando eu trago essa palavra bem colocada, bem contada, né? Isso muda a vida de alguém, né? Pode ser de uma criança, de um adulto, não importa, porque essa criança nossa interna, né? essa alma que responde, né? Ela tá ali e ela tá esperando por esse alento, né? Na verdade. Então, que mais que eu ia falar? Bom, eu quero falar um pouquinho sobre narrador e personagem, né? Que eu acho que é uma coisa que pega, né? Pega assim, quando a gente fala, olha, conta na terceira pessoa, as pessoas, do que você está falando, né? Então vamos deixar isso bem claro de um modo muito simples. Eu gosto de explicar de uma forma bem simples, porque eu fico muito triste quando alguém me explica alguma coisa toda elaborada, aquela coisa toda, e eu fico sem entender, né? Então eu gosto de passar de uma forma simples para as pessoas, para que elas possam entender. Então vamos pensar. Vamos pensar numa personagem. Então eu vou contar a história de uma mulher que foi tomar um café na padaria. Então vamos lá. Maria levantou bem cedinho e foi tomar um café na padaria. A Maria era eu? Não. Eu estou contando a história da Maria. Então isso é na terceira pessoa. Eu sou o narrador da vida da Maria. Se eu digo, hoje eu levantei bem cedinho
e fui tomar um café na padaria. Aí sim eu sou a personagem. Sou eu que levantei, sou eu que levantou e fui para a padaria, né? Entendeu? Então é isso. Então quando eu falar na terceira pessoa, é sempre esse narrador. É alguém que está vendo de fora, né? Existe narradores onipresente, onisciente. Aí você fala, nossa, onipresente, onisciente é só Deus, né? Então esse narrador que ele está narrando, mas também ele é personagem, né? Ele vê tudo, né? Então tem vários tipos de narradores que a gente vai falar semana que vem, né? Mas para ficar bem claro, quando eu falo na terceira pessoa, olha, você não vai ser personagem. Por que eu estou falando isso? Porque nesse que nós estamos preparando, da Branca de Neve, então eu mandei 10 pedacinhos, um pedacinho para cada contador, do conto, né? E eu dizia, e a pessoa dizia, Cleusa, eu tenho que me vestir de bruxa? Eu tenho que não sei o quê? E eu dizia, presta atenção, você não é o personagem, você é o narrador, né? Qual é a diferença? Se fosse uma peça de teatro e de repente a pessoa é a bruxa, sim. Ela pode se vestir de bruxa para ser um narrador? Lógico que pode. Eu já disse para vocês que eu já vi uma menina uma vez contando o Chapeuzinho Vermelho vestida de Mônica, que ficou a coisa mais estranha. Então a gente tem que ter esse bom senso. Se eu sou esse narrador, eu não preciso ser esse personagem. Eu posso lembrar, né? Vamos dizer, falando da Branca de Neve, eu posso fazer um cenário de floresta, eu posso fazer os anõezinhos, eu posso fazer as caminhas, aquelas coisas todas, mas eu tô fora, né? Eu tô fora, eu tô narrando sobre aquilo. E Branca de Neve chegou e viu várias caminhas, né? Entendeu? Eu posso até mostrar essas caminhas se eu quiser como narrador, mas eu tô fora. Então isso que fique bem claro. O narrador é quando eu conto a história de alguém. Já fala, a palavra já diz narrador. Estou narrando a história de alguém. E quando eu sou personagem, a história é minha. Né? Eu posso narrar também a minha história, né? Mas aí quando eu estou fazendo personagem, estou contando sobre mim. Eu levantei bem cedinho e fui tomar um café na padaria. Ai, que vontade de tomar café na padaria. Bom, então acho que é só isso. A semana que vem, dia 28, né? Se não me engano, nós vamos trazer então esses 10 contadores do Poder do Conto, que eu já agradeço aqui. A disponibilidade que esse pessoal tem é muito lindo, né? Muito lindo. Essa resposta, né? Eu brinco muito, eu mando um pedacinho de texto e falo, crie em cima desse texto, e as criações são maravilhosas. Eu sou muito feliz por ter esse grupo, né? Eu sou muito feliz por entrar nesse grupo, né? Dizem que a gente atrai só aquilo que tá o nosso, então acho que eu tô atraindo gente muito legal. Convencida eu, né? Bom, então é isso, vou trazer para mostrar o trabalho do Poder do Conto. Eu sempre digo, é muito fácil a Cleusa Santos chegar aqui e falar, olha, meu trabalho é isso, meu trabalho é aquilo. Não, sabe? Eu tenho que mostrar esse trabalho. Eu tenho que mostrar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo que uma pessoa com 70, 80, 90 anos pode contar histórias. Eu tenho contadores com 85, com 80, com 70, acho que a mais nova que vai contar, acho que deve ter 68, né? Então é isso. Então mostrar esse trabalho para dizer que tudo é possível, né? Para dizer que quando a gente quer, a gente pode, né? Que tudo a gente pode. Ontem eu assisti uma palestra que a pessoa dizia, o universo está dizendo sim para tudo. Então presta atenção no que você está pedindo, no que você está pensando, né? Bom, eu estou vindo de uma recuperação dentária, eu fiz um implante e hoje é o primeiro dia que eu estou aqui gravando e falando, né? Então, um beijo para todo mundo, fiquem bem. Até a semana que vem.